Paz do Senhor, bom dia, graças a Deus, hoje é domingo, dia 28 de agosto, que bom ter você aqui mais uma vez, graças a Deus. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura do profeta Ezequiel. Hoje vamos ler os capítulos 17 até o 20, neste dia 28. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele te visite neste momento, ele abra o seu entendimento, abra a sua mente, para você perceber, entender e ver a necessidade que temos de aprender a Bíblia, de deixar a palavra de Deus nos transformar. Pois este é o propósito de Deus, que o conheçamos cada vez mais, conhecendo a palavra e nos transformando à semelhança do nosso Deus, praticando a palavra, que nos aponta sempre para Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o nosso Deus poderoso, consolador, que nos ensina tudo. Então vamos à leitura. Capítulo 17 de Ezequiel diz assim: a parábola das duas águias. Recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do soberano Deus: uma grande águia com asas grandes e penas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio do Líbano. Agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto de um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. E os ramos se voltaram para a água, e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com as asas grandes e muita plumagem. A videira lançou suas raízes e ramos na direção dela, em busca de água. Embora já estivesse plantada em terra boa e tivesse água com fartura, para que crescesse e se transformasse numa bela videira, e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano: acaso essa videira prosperará? Não, eu arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente. Não será necessário um braço forte, nem um grande exército. Mas, quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela. Morrerá na mesma terra onde havia crescido. Explicação da parábola, versículo 11. Então recebi a mensagem do Senhor: diga a este povo rebelde: vocês não entenderam o que significa uma parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer, nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito, para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei, que o colocou no poder, cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou o seu trabalho e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano: tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome.
Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha, e os que sobreviverem serão espalhados aos 4 ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso, que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos e ali encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Capítulo 18. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos, nem de Israel. Dos ídolos de Israel nem os adora. Não comete adultério e nem tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso, que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupa aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial, quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados. Roube de seus devedores e não lhes devolva sua garantia. Adore ídolos. Pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos, não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade. Ele não rouba deles, dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa de seus pecados, por causa dos pecados de seu pai. Certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus pecados, muitos de seus pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo, guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto
de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, o povo de Israel. Quem é injusto? Eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos. Eu e não eu. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se, afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Capítulo 19. Cântico fúnebre pelos reis de Israel. Entoe esse cântico fúnebre pelos príncipes de Israel. Quem é sua mãe? Uma leoa entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a sua presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. A terra e seus habitantes tremiam de medo. Então os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso, para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água. Tinha folhagem viçosa e dava frutos porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada no chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado num funeral. Capítulo 20 e último de hoje. A rebelião de Israel. Em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor. E, enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, diga aos líderes de Israel: assim diz o Senhor soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
soberano, não lhes direi coisa alguma. Filho do homem, apresente acusações contra eles e condene-os. Faça-os ver como eram detestáveis os pecados de seus antepassados. Transmitam-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando escolhi Israel, quando me revelei aos descendentes de Jacó, no Egito, jurei solenemente que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Naquele dia, jurei que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que havia encontrado para eles, uma terra boa, que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Então lhes direi: cada um de vocês livre-se de suas imagens repugnantes pelas quais está obcecado. Não se contamine com os ídolos do Egito, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados, nem abandonaram seus ídolos do Egito. Então ameacei derramar minha fúria sobre eles para satisfazer minha ira enquanto ainda estavam no Egito. Mas, por causa do meu nome, não o fiz. Não permiti que meu nome fosse desenrolado ou desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me revelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei meus decretos e estatutos, para que encontrassem vida ao praticá-los. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim e não quis obedecer a meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar minha fúria sobre eles e consumi-los inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu povo, quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Pois eles rejeitaram meus estatutos, recusaram a seguir meus decretos e profanaram meus sábados, porque entregaram o coração a seus ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles e não os destruí no deserto. Então adverti seus filhos no deserto a não seguirem os passos e o estilo de vida de seus pais, que se contaminaram com seus ídolos. Disse-lhes: eu sou o Senhor, seu Deus. Sigam meus decretos, obedeçam a meus estatutos e guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Seus filhos, porém, também se rebelaram contra mim. A obediência lhes teria dado vida, mas não guardaram meus decretos, nem seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, mais uma vez ameacei derramar minha fúria sobre eles no deserto, para satisfazer minha ira. No entanto, contive meu julgamento por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinha visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que os espalharia entre as nações, entre todas as nações, pois não obedeceram a meus estatutos. Desprezaram meus decretos, profanaram meus sábados e cobiçaram os ídolos de seus antepassados. Eu os entreguei a decretos e estatutos inúteis que não conduziriam à vida. Deixei que se contaminassem com suas ofertas idólatras e permiti que oferecessem seus primeiros filhos como sacrifício
sacrifícios a seus deuses, para que eu os devastasse e lhes mostrasse que somente eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e a me trair, pois, quando os trouxe à terra que lhes havia prometido, eles ofereceram sacrifícios onde quer que vissem montes altos e árvores verdejantes. Provocaram minha fúria ao obedecer sacrifícios a seus deuses. Provocaram minha fúria ao oferecer sacrifícios a seus deuses. Levaram perfumes e incensos e apresentaram ofertas derramadas. Disse-lhes: que lugar alto é este para onde vão? Desde então, esse tipo de lugar é chamado Bamá, lugar alto. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Vocês continuarão a se contaminar como fizeram seus antepassados? Vão se prostituir adorando imagens repugnantes? Pois quando apresentam ofertas para elas e sacrificam seus filhos no fogo, continuam a se contaminar com ídolos até hoje. Acaso devo permitir que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Vocês dizem: queremos ser como as nações ao redor, que servem a ídolos de madeira e pedra. Mas o que vocês planejam nunca acontecerá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os governarei com mão de ferro, com grande ira e poder tremendo. E com grande ira estenderei minha forte mão e meu braço poderoso, e os trarei de volta das terras onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei face a face. Ali os julgarei como julguei seus antepassados no deserto depois de tirá-los do Egito, diz o Senhor soberano. Eu os examinarei cuidadosamente e os farei obedecer aos termos de minha aliança. Tirarei do seu meio todos os que se rebelam e se revoltam contra mim. Eu os farei sair das terras em que estão exilados, mas eles nunca entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, continuem a adorar seus ídolos. Mais cedo ou mais tarde, porém, vocês me obedecerão e deixarão de desonrar meu santo nome com sua idolatria. Pois em meu santo monte, o alto monte de Israel, diz o Senhor soberano, todo o povo de Israel me adorará, e eu os aceitarei. Ali exigirei que tragam todas as suas ofertas, suas melhores dádivas e tudo que me consagrarem. Quando eu os trouxer de volta do exílio, vocês serão para mim como uma oferta agradável. E, por meio de vocês, demonstrarei minha santidade diante de todas as nações. Então, quando eu os tiver trazido de volta à terra que, com juramento solene, prometi a seus antepassados, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 43. Vocês se lembrarão de todas as formas pelas quais se contaminaram e terão nojo de si mesmos por todo o mal que fizeram. Saberão que eu, o Senhor, ó povo de Israel, saberão que eu sou o Senhor, ó povo de Israel, quando, por causa de meu nome, eu os tratar com compaixão, apesar de toda a sua perversidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Vamos finalizar a leitura de hoje com esses próximos versículos. 4 versículos. Julgamento contra o Neguebe. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para o sul e pronuncie-se contra ele. Profetize contra os matagais do Neguebe. Diga ao bosque do sul: assim diz o Senhor soberano. Ouça a palavra do Senhor.
eu o incendiarei, e todas as árvores, tanto as verdes como as secas, serão consumidas. As chamas ardentes não serão apagadas, e queimarão tudo, desde o sul até o norte. Todos verão que eu, o Senhor, acendi esse fogo, e ele não será apagado. Então eu disse: ó Senhor soberano, eles dizem a meu respeito. Ele só fala por meio de parábolas. Essa é a leitura de hoje. Vamos continuar nessa saga aqui de julgamentos. Eita, nós, em vida dura do profeta, né? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique na paz. Lembre de deixar o seu like, seu joinha, se inscrever se você não é inscrito. E vamos seguir firme nessa leitura em nome de Jesus.